Boa tarde a todos, estamos iniciando o nosso Connect Sport desta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, e desejando a todos uma ótima tarde. Desde já falando para vocês que ontem nós não tivemos o nosso Connect Sport, porque eu, junto com a equipe da Connect Sport, tivemos presente num evento aí organizado pelo Mestre Ney, né? O futebol inclusivo aqui na região de Carapicuíba, e tivemos fazendo a cobertura desse grande evento, desde já mandando um abraço aí pro Mestre Ney, que vai estar passando aí no nosso Connect Sport de amanhã. Então é por isso que a gente não entramos no ar no nosso Connect Sport de ontem, mas hoje estamos no ar para trazer um programa de qualidade para todos vocês que nos acompanham e com participação especial de um dos integrantes aqui do nosso programa. E desde já apresentando aí os meus comentaristas que fazem o programa ao meu lado. Seja bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Johnny, né? Bem-vindo, meu amigo também. Bem-vindo aí para participar junto com a gente. E é isso, vamos, que a rodada ontem foi cheia, né? Bastante jogos. E é isso, vamos que vamos, rapaziada. Vamos que vamos, Gabriel, como você mesmo disse. E seja bem-vindo diretamente de Vitória, no Espírito Santo. Olha o sorrisinho dele para a câmera aí, já querendo se apresentar. Seja bem-vindo, Daniel Godoy. Fala, Gabriel! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Bem-vindo também ao nosso parceiro Johnny Pereira, que hoje comentará o programa com a gente. E vamos, que hoje o programa promete. É isso aí, Daniel, o programa promete. E a nossa participação especial de um dos integrantes aí do Connect Sport. Seja bem-vindo. Ele que tá mais perto, mas ao mesmo tempo tá longe de mim aqui em São Paulo, né? Mojimirim. Mas seja bem-vindo diretamente de Mojimirim, São Paulo, Johnny Pereira, mas antes com o seu bordão. Fala, Johnny! Johnny, você tá mutado, meu amigo. Ih, tá muito. Desculpa, galera. Erros acontecem. Fala, Gabriel. Fala, meus amigos Daniel e Sanches. Tamo junto, mais uma vez participando ao vivo com vocês aqui. Valeu, Johnny, pela sua participação especial, vai contribuir muito com o nosso Connect Sport desta quinta-feira. E vamos começar esse programa especial falando da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Que já teve início na terça-feira, mas vamos estar falando aí dos jogos de quarta-feira. E vamos começar falando da equipe do Flamengo, né? O Flamengo, após 3 jogos aí sem vencer, voltou a vencer no Maracanã, vencendo a equipe do Cuiabá pelo placar de 2-0. Gabriel, o que você analisa aí sobre essa vitória do Flamengo? Acho que foi a primeira grande atuação do Flamengo desde aquele jogo contra o São Paulo, né, onde o Flamengo venceu por 3-1. Ontem o Flamengo comandou o jogo inteiro, não teve a equipe do Cuiabá não ameaçou a equipe do Flamengo durante o jogo todo. É bem verdade que a equipe do Cuiabá é bem inferior à equipe do Flamengo, mas se a gente for lembrar, o Cuiabá venceu o Corinthians, né, alguns dias atrás. Então, assim, é uma equipe que é competitiva e está assim, buscando seus pontos no campeonato, e demonstrou isso em alguns jogos passados, né? Mas ontem, na verdade, né, o Flamengo foi bem superior, jogando em casa, abriu o placar logo aos 7 minutos, né, com gol barra cruzamento, barra chute ali do Ayrton Lucas, com 6 minutos de jogo. Depois aí o Flamengo continuou comandando a partida, teve bola na trave do Arrascaeta, teve chance que o Gabigol perdeu, teve gol impedido, né, que o Bandeirinha marcou corretamente, teve a lesão do Bruno Henrique também, que é uma notícia ruim, né, pro Flamengo, né, um jogador importante que acabou machucando aí o joelho, não se sabe até quando que ele vai ficar. Tem notícia boa também do lado de fora, o Everton Cebolinha já está acertado com o Flamengo, deverá chegar aí no mês de julho, né, para poder abrilhantar cada vez mais esse elenco, né? Um cara que é muito bom jogador, e aqui no Brasil é facilmente aí top 3 jogadores na posição dele, então a contratação aí de respeito da equipe do Flamengo. E ontem uma vitória que dá moral para a equipe, né? O Flamengo precisava de uma vitória dessa, mesmo com a equipe na 16ª colocação, mesmo com a equipe vindo jogando mal, vindo de 3 derrotas seguidas, a torcida lotou o Maracanã, mais de 43 mil pessoas lotaram o estádio. Realmente é muito bonito o que a torcida do Flamengo fez ontem, cantou o jogo todo. Então, quando acontece isso, né, essa simbiose entre a torcida e os jogadores, o que acontece foi o que aconteceu ontem, são as vitórias. O Flamengo venceu bem. Poderia até ter vencido por um placar maior, perdeu bastante gols, mas aí conseguiu vencer por 2-0. Rascaeta voltou dando assistência, Gabigol voltou a marcar. Então as coisas parecem que estão voltando ao normal aqui no Rio de Janeiro. É isso aí, a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches, que comenta com o Flamengo notoriedade, né? Tá ali no Rio de Janeiro, acompanha tudo de pertinho aí das equipes cariocas. E antes da análise aí do nosso comentarista Daniel e Johnny Pereira, temos recados de quem acompanha o nosso Connect Sport dessa quinta-feira. O Adilson Luiz, boa tarde a todos vocês, programas top, tá aí o dono da Connect Brasil, né? O cara-chefe aí de tudo aqui. Um abraço, pai, muito obrigado pela audiência do nosso programa. E pode comentar, Daniel, o que você acha aí dessa vitória do Flamengo que venceu a equipe do Cuiabá pelo placar de 2-0.
Foi uma vitória bastante importante da equipe do Flamengo, né? Com essa vitória, o Flamengo deu um salto gigantesco na tabela, ganhou 7 posições, agora está na 9ª colocação. E a gente vê com essa vitória do Flamengo o equilíbrio do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo, que estava próximo da zona do rebaixamento, agora está a apenas 3 pontos do G4 do Atlético Paranaense, que é o 4º colocado, com 18 pontos. Falando agora sobre o jogo, foi um bom jogo da equipe do Flamengo. O Flamengo ontem poderia até ter goleado, perdeu algumas chances de gols. O Gabigol perdeu uma chance incrível com parte do Arrascaeta. Eu acho impressionante o quanto que o Arrascaeta é um jogador diferenciado, né? A gente percebe que quando o Arrascaeta joga seu futebol, o Flamengo consegue criar jogadas, consegue ter um desempenho muito melhor. Inclusive, ontem também poderia ter marcado mais chances, principalmente também com o Everton Ribeiro, que ontem chegou a meter uma bola na trave. Eu quero destacar também o gol do Ayrton Lucas, né? Uma linda jogada, ele deu uma meia-lua no zagueiro, depois, para mim, tentou cruzar, mas o goleiro Walter teve azar, foi surpreendido e acabou falhando. E depois também, no segundo tempo, o Gabigol acabou fazendo dele, né? Ele que estava em uma seca enorme, né? A seca dele estava maior do que aqui no Espírito Santo, né? Que é impressionante que não chovia. Enfim, né? Bela partida, foi uma boa partida do Flamengo, com o Arrascaeta voltando a jogar bola, né? Voltando, ele que ficou um tempo fora por conta da seleção uruguaia. O Gabigol voltou a marcar, por mais que ele pode render muito mais do que ele vem apresentando. Mas enfim, né? Foi uma boa vitória para a sequência do Campeonato Brasileiro. Tá aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy. E a técnica dá o sinal, a gente obedece. Temos recados no nosso Connect Sport dessa quinta-feira. Tá aí o Gladson Pereira Amorim, hoje tem Verdão. É isso aí, Gladson. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado pela audiência no nosso Connect Sport. Temos mais recados, produção. O Gabriel Cunha. Fala, Gabriel! Fala, Gabriel. O bordão do Johnny pegando aqui entre os pessoal que acompanha o nosso Connect Sport, hein, Johnny? Tá ficando famoso. E já aproveitando, Johnny, a sua participação especial no nosso Connect Sport de hoje, né? Você que é o nosso repórter, que é aí responsável por trazer notícias aí dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. O que você analisa, Johnny, dessa importante vitória da equipe do Flamengo e mais, saber a sua opinião aí dessa troca do comando técnico aí da equipe do Flamengo? Bom, Gabriel, acho que o Flamengo ontem precisava dessa vitória, né? Venceu muito bem 1-0 sobre o Cuiabá. Vou falar uma coisa que eu fiquei muito triste ontem, foi a lesão do Bruno Henrique, que ele estava jogando bem na partida, teve uma lesão, saiu chorando. Lamentável para um jogador como o Bruno Henrique, que acabou de voltar de lesão, né? Então, o Flamengo mudou o jeito de jogar ontem, devido aos últimos jogos com o Paulo Souza, né? Dorival Júnior parece que conhece um pouco melhor o time do Flamengo do que o Paulo Souza, né? Os jogadores se sentiram à vontade ontem jogando no Maracanã. Então acho que a chegada do Dorival evoluiu um pouco para o Flamengo. É cedo ainda, mas eu acho que ele vai fazer um trabalho diferente do Paulo Souza. Então essa vitória ontem foi fundamental para o Flamengo. Olha só, nosso repórter John Pereira tá saindo bem como comentarista, hein? Rapaz, vou efetivar ele aqui no quadro, junto com os meus dois comentaristas aí. Gabriel, vi que você quer fazer alguma colocação sobre a equipe do Flamengo, fique à vontade. Não, só vou falar um pouquinho do Bruno Henrique, né? As primeiras informações que chegam aqui no Rio de Janeiro é que não houve rompimento do ligamento, né, do joelho do Bruno Henrique. Isso é uma notícia ótima, né? Que se caso isso tivesse acontecido, seria no mínimo aí 6 meses de recuperação para o jogador, né? Mas pelo que estão dizendo, não foi rompimento, foi apenas aí uma entorse no joelho. E geralmente quando acontece isso, o prazo é de 1 mês a 2 meses. Então assim, a gente vai ter o Bruno Henrique nessa temporada ainda. A temporada não acabou pro Bruno Henrique, graças a Deus. Pelo menos é o que indicam aí aqui no Rio de Janeiro. Ele vai fazer um exame daqui a pouco, mas já as primeiras notícias que chegam são essas. E amanhã eu trago mais notícias sobre isso, né? Porque ele faz o exame agora 2 horas, então até o decorrer do dia vamos ter alguma definição aí de quanto tempo será, de quanto tempo o Bruno Henrique vai ficar fora de ação, né? Peraí, eu acho que os dois levantaram a mão primeiro. Pode falar, Daniel, rapidamente. Não, só na notícia do Flamengo, né? E o Flamengo está agora próximo de oficializar a contratação do atacante Everton Cebolinha, né? Que jogou no Grêmio, estava no Benfica. Já fechou. O valor da venda é de 16 milhões de euros. E, caso se concretize, o atacante assinará com o Rubro Negro por 5 anos. E lembrando então, que é um jogador para o time do Flamengo.
O Benfica, E o- para repor com o Everton Cebolinha, Já tá fechou tentando também. a contratação de outro jogador, né? O David Neres, né? Que Já passou fechou pelo também. Shakhtar Donetsk Fechou os também. dois. Sim. Já E fechou pode os ser o dois novo já. reforço da equipe do Benfica. Pode Só falar, falta o, anunciar o agora. Johnny. Para mim, o Everton Cebolinha, na chegada dele, o time vai estar um pouco mais forte. Acho que ele joga pelos lados, dois lados, né? Tanto faz. E se tem uma possível lesão do Bruno Henrique, como o Gabriel falou aí, não tem rompimento, ele vai substituir o jogador. Mas, claro, tá cedo que ele só chega mês que vem para a equipe do Flamengo. É. Mas vai evoluir Só dia- muito esse time do Flamengo. Só dia 18 de julho que vai poder estrear, né? Na verdade, no dia 19, né? Porque assim, Sim. porque tem a questão da janela de transferência e tudo mais. Mas a negociação já está fechada, já está concretizada. Então o diretor do Benfica chegou no Rio de Janeiro hoje justamente para fechar isso. E o Benfica também quer o Enzo Fernandes, né? Que é o meio-campo do River Plate, que o Flamengo também quer. Então tá tendo essa disputa agora entre os dois. E o David Neres, como você bem disse, Gabriel, aí já fechou também essa contratação aí. Está indo ao Benfica. Também por negociação direta, sem empréstimo, sem nada, transferência oficializada e definitiva. Pode falar, Daniel. Agora falta ele fazer exame médico. Não, falando agora. Então, assim, com a chegada do Everton Cebolinha, eu percebo que o lado esquerdo do Flamengo está ficando bastante congestionado. Porque tem o Bruno Henrique, que está machucado, né? Tudo bem. Aí também tem como opção o Lázaro, que vinha jogando bola com o Paulo Souza e jogando muito bem. Tem também o Vitinho, que geralmente atua pela ponta esquerda. Então, assim, a gente como percebe meia que, também, né? O Vitinho. sim, a gente percebe também que possivelmente alguns desses três jogadores, tanto o Bruno Henrique como o Lázaro ou o Vitinho, podem ser negociados. Exatamente. Tá aí o Flamengo. Eu acho que não. Eu acho que o Vitinho é um cara que pode jogar no meio campo como reserva do Arrascaeta. Já jogou nessa função algumas vezes, inclusive, e teve sucesso. Eu acho que sim, talvez o Lázaro pode acabar sobrando para ele, pode perder bastante espaço, mas é um cara que também joga no meio campo, já jogou também algumas vezes. Então, assim, o Flamengo acho que tá bem servido, acho que não precisa vender ninguém. Eu acho que quem pode acabar sobrando nessa história toda, na minha opinião, é o Marinho, né? Porque é um jogador que até agora não conseguiu se firmar na equipe do O Flamengo. Marinho joga pela ponta o Marinho geralmente joga pela ponta direita, então não sei, né? Mas a versatilidade desse meio da frente pro Sim. Flamengo pode também acabar facilitando ou dificultando, né? Porque o Marinho, em determinados momentos, ele pode fazer a esquerda também, é um jogador que talvez não tenha sido bem aproveitado, Exato. pode sobrar para ele, né? Mas o que também é um fator bom é que o Flamengo tem essa versatilidade nessas peças, que os jogadores podem fazer duplas funções. Pode. O Daniel, antes da sua fala, pode falar, Daniel, rapidamente. Não, mas eu também acho que talvez o Bruno Henrique pode acabar indo pro banco, porque se o Everton Cebolinha jogar o que ele jogou no Grêmio, principalmente também porque o Bruno Henrique não vem mais jogando um grande futebol, né? É bem abaixo que ele vem jogando um futebol muito abaixo do que jogou em 2019, né? Temporada na qual ele fez 35 gols. E se o Everton Cebolinha jogar o que ele jogou no Grêmio, eu acho que ele pode acabar perdendo espaço no time titular. É verdade, né? Ótima colocação, Daniel. Pode falar, Johnny. É assim também, a chegada do Cebolinha pode abrir a janela para vendas de jogadores também, né? E um detalhe, o Flamengo está montando um time para disputar as três competições, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Então vai vogar muito isso daí, vai fortalecer o time. Exatamente, né? Veremos aí. Gabriel. Pode falar, Gabriel. Não, e só pra finalizar, o Flamengo ainda, o que dizem aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo ainda busca ainda um meio campo, né, porque deve perder o Andres, que não deve ficar na equipe, né, que tá por empréstimo, busca o meio campo com as características do Andres, busca também um lateral direito e talvez ele um meio avançado, né, um meio que joga na posição do Arrascaeta, justamente para ser esse reserva do Arrascaeta, né, que a gente percebeu que com a saída dele nesses 3 jogos com a seleção uruguaia, o Flamengo ficou muito refém, né, do Arrascaeta, não conseguia jogar bem, não conseguia criar chance. Bastou ele voltar, que o Flamengo voltou a criar oportunidades e ontem jogou muito bem. Então, assim, o Flamengo tá atrás desse reserva do Arrascaeta, um lateral direito também, porque o Rodinei e o Isla não ficam para o ano que vem, e também um meio campo ali, que joga, que famoso box to box, né? Pode ser até o Thiago Mendes, né, que o Flamengo buscou, um cara que ataca e defenda. Fala-se muito do Vidal também, mas eu acho difícil pela questão da idade. Então vou ficar de olho, o Flamengo pode também ir atrás de algum jogador no meio do ano.
E parece que o Vidal interessa também a equipe do Boca Juniors, né? E parece que o Dorival Júnior, ele não fez uma mudança só dentro do esquema tático da equipe do Flamengo, mas também fora de campo, né? Na questão de treino. Eu li a notícia que o Paulo Souza era acostumado a implementar um treino por dia. O Dorival Júnior já quer implementar 2, né? Levando em consideração a parte física. E parece que o Flamengo pode ter mudanças também na direção, né? Se eu não me engano. É o que eu leio mais particularmente, Gabriel, você que acompanha o Flamengo aí mais perto do Rio de Janeiro, pode confirmar essa notícia pra mim? Não, com certeza. O Flamengo ainda tá atrás ainda de preparador físico, preparador de goleiro, tá atrás ainda de bastante coisa no departamento de futebol. Trouxe, né, um fisiologista, se não me engano, que era do Atlético Paranaense, que acho que já tinha trabalhado no Flamengo já. Então, assim, o Flamengo tá se movimentando internamente para tentar melhorar, né? Se a gente for lembrar, o Flamengo realmente caiu muito de produção física, né? Se a gente for pegar nos últimos 6 meses. O time do Paulo Souza, no segundo tempo, morria em campo. E o time do Dorival ontem, eu já percebi, até fiquei de olho durante a partida, que eu achei que quando chegasse com 20 minutos ou 25 do segundo tempo, o Flamengo ia morrer fisicamente. E não foi o que aconteceu ontem. A equipe continuou ainda atacando, continuou tendo a posse de bola. Né, que o segundo gol saiu da parte final do jogo. Então, assim, esse lado bom do Flamengo é essa evolução fisicamente, né, que o Flamengo precisava ter. Porque para aguentar os jogos, o Flamengo tinha essa característica do primeiro tempo jogar muita bola, né, buscar o gol e tal, não sei o que, e segundo tempo morrer fisicamente, tomar muita pressão. Então parece que isso mudou, e eu acho que o Dorival quer mudar isso, e se ele conseguir mudar isso, cara, o Flamengo vira um time muito perigoso, né, cara? Você pega peças como Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Vitinho, agora com a chegada do Cebolinha, e ainda tem o João Gomes, que é um baita volante, o Thiago Maia, que também é um baita volante também. Então, assim, o Pedro, então é um time que tá se encaixar, vai dar muito trabalho, até porque o campeonato é longo, né, cara? E não tem nada decidido ainda, né? Estamos no começo. É isso aí. Daniel, você queria falar mais alguma coisa? Você levantou a mão? Vai querer falar, não? Não, esqueci mesmo. Pode falar, Johnny. Eu acho que tem uma coisa no Flamengo que o Dorival mudou, que foi a mudança no gol. Confiou no Diego Alves. Diego Alves jogou, não contra o Inter, não vou citar o jogo contra o Internacional, mas ontem ele jogou bem, jogou muito bem o Diego Alves. É isso aí. A análise não foi muito aí... exigido, né? Não foi muito exigido, mas é uma coisa que pode ser importante, né? Mas assim, uma coisa que eu reparei durante o jogo, em cima desse comentário do Johnny, que também foi uma observação muito legal aí do nosso comentarista Johnny, comentarista barra repórter, né? Foi que o Diego Alves, durante o jogo, assim, muitas bolas que eram recuadas para o Hugo, né? Geralmente, o Hugo sempre demonstrava uma dificuldade, sempre se complicava um pouco. O Diego Alves não, cara. Ele pega a bola, ele sabe o que faz, ele não chuta a bola para frente. Ele sempre tenta buscar alguém livre e isso passa uma segurança para a equipe, querendo ou não, né? Então, realmente, esse jogador não pode também se descartar, até porque um cara é vencedor, né? É isso aí, meus comentaristas. Pode falar, Johnny. É bom ter um jogador de experiente como o Diego Alves no gol, né? Exatamente, passou a confiança também, lembrando que por muitas temporadas o Diego Alves foi aí um dos pilares dessa defesa da equipe do Flamengo. Bom, e agora dando seguimento aqui ao nosso Connect Sport, vamos falar do Corinthians, né? O Corinthians que enfrentou o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, até saiu na frente com um belo gol de Roger Guedes, mas no final cedeu empate com o gol do Terans aí e ficou tudo igual na Arena da Baixada, Atlético Paranaense 1 e Corinthians 1, né? O Corinthians que perdeu a chance de se tornar líder da competição com esse empate. O que você analisa sobre essa partida, Gabriel? Acho que foi um jogo bem assim, bem movimentado, né? Bem físico também, duro, né? Tivemos aí a expulsão dupla, né? Do Hugo Moura e do Rony. Eu vi a entrevista coletiva do Vitor Pereira após o jogo, onde ele diz que a equipe foi muito imatura, né? E perdeu os 3 pontos por conta dessa maturidade. Então, assim, o Corinthians é um time que está em evolução também. É um time que é aquilo que a gente já conhece, né, cara? Não vai ganhar de 3-0, mas também não vai perder de 3-0, né? Vai ficar sempre naquele mesmo. Se perder, vai perder por 1-0. Se ganhar, vai ganhar de 1-0. Se empatar, vai ser 0-0 ou 1, até porque não empatou, né? Então, assim, acho que o time do Corinthians é um time previsível hoje, mas é um time que, ao mesmo tempo que não sofre, também não dá muito trabalho ao seu adversário, né? E com isso acaba ficando nessa pouco, podemos até nessa mesmice, mas é uma equipe muito boa e que se engrenar também vai dar muita dificuldade, né? Tô que tá na segunda colocação, né? Tá conseguindo ganhar os seus jogos ali importantes. É bem verdade que em termos de desempenho em campo, o Corinthians pode render mais, não está rendendo tudo que pode, mas está conseguindo vencer alguns jogos e ontem parecia que ia vencer, né? Acabou sendo aí o empate com gol de derrota, né? Com o gol do Terãs aí de pênalti já na parte final do jogo.
acho que foram os 3 pontos que escaparam da equipe do Corinthians. Como você bem disse, a equipe perdeu a oportunidade de assumir a liderança, né? E com isso, se o Palmeiras vencer hoje, abre 3 pontos pro Corinthians, né? E deve vencer. Então, assim, é um resultado que foi ruim, mas poderia ter sido pior. Eu acho que o Corinthians vai ficar ali com esse futebol assim, ganhando por 1x0, perdendo por 1x0, empatando e tudo mais, até o final do campeonato. Isso pode ser bom, né, cara? Que vitória de 1x0 também é igual a vitória de 4x0, é 3 pontos, né? Então, o Corinthians tá bem e eu acho que vai chegar longe sim, vai incomodar nesse Brasileirão. É isso aí. Daniel, o que você analisa sobre essa partida do Corinthians? Olha, o jogo de ontem foi mais duro do que minha conta bancária, né? Porque, assim, foi bastante pegado o jogo de ontem. É, E ainda quero destacar. O time do Corinthians não é aquele time que joga aquele futebol espetacular, com toque de bola, que joga pra frente, que goleia todo mundo. Mas é um time que faz um feijão com arroz, consegue de vez em quando vencer a partida, consegue também um bom resultado fora de casa, porque empatar com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada não é fácil. E teve a felicidade de abrir o placar com um gol de falta do Roger Guedes. Enfim, uma falta muito bem batida, como manda o figurino. Eu ensinei a ele direitinho, né? É, outro. E o Atlético Paranaense conseguiu empatar no final do jogo com o gol de pênalti do Terence, que é um bom jogador. Vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, embora tenha muitos empates. É o atual quarto colocado, né? Com 18 pontos. Então, assim, o placar do jogo foi justo, muito também pelo que as equipes produziram. Se o Corinthians tivesse vencido, não seria nenhum absurdo. Se o Atlético tivesse vencido, também não. Enfim, né? Foi um placar justo no final. É isso aí. Johnny, o que você analisa aí, você que sempre está cobrindo o Atlético Paranaense, o Corinthians, o que você analisa desse trabalho do Felipão até o momento, ao trabalho do Vitor Pereira, e o que você observou desse empate, né? Para começar, ontem o primeiro tempo foi muito erro de bola, hein? Dos dois lados, tanto do Atlético quanto do Corinthians. E vou falar um detalhe que eu percebi ontem. O zagueiro Raul, acho que é o Raul, Raul, ele bateu um lance antes do pênalti, ele foi brigar com os jogadores do Atlético na área, né? E voltou todo desesperado lá, fez um pênalti que infantil, na minha opinião. E levou a vitória do time pro lixo, vou dizer assim. Aí deu o empate pro Atlético e hoje o Palmeiras, se vencer, abre 3. Aí vai ser difícil pegar o Palmeiras uma vantagem de 3 pontos, né? Não é impossível, mas vai ser um pouco difícil. E o time ontem do Corinthians, vamos dizer assim, não fez um bom jogo, na minha opinião. O Roger Guedes fez um golaço de falta, parabéns ao jogador, mas o Corinthians precisa melhorar um pouco seu futebol, tanto em casa, tanto fora de casa, porque não vem jogando bem, vem vencendo, mas não vem jogando bem. Vitor Pereira deu uma mudada. Vou fazer uma questão do Duqueiroz. Duqueiroz é um jogador que eu antes falava que ele não ia evoluir no time, evoluiu um pouco. Ele é um jogador que tem muito a evoluir, garoto ainda, evolui. E eu não entendo a saída do Renato Augusto da equipe do Corinthians. Ele entra, ele vai bem em alguns jogos. Então eu não concordo da saída do Renato Augusto. Mas cada um tem sua opinião e faz uma mudança diferente. E ontem faltou um pouco de Adson no Corinthians, e quando ele contra o Juventude no último final de semana, ele jogou muito bem. Ontem ele não foi bem, apesar da marcação do Atlético também estava muito bem. E vou falar um pouco do Atlético agora. O Atlético, para mim, o Felipão mudou o time, né? E tem um lateral chamado Kelvin o nome dele? Acho que é Kelvin. É um menino revelado na base do Atlético. Esse menino aí tem futuro, né? Ontem ele jogou bem, mas ele erra muito. Ele às vezes é um pouco apavorado no ataque, mas é um menino que joga bem. E o Corinthians ontem não marcou 3 jogadores do Atlético que eu achei muito fundamental, que foi o Terence, o Abner e o Vitor Roque, que é um bom jogador. Depois que entrou o Vitor Roque, a equipe do Atlético deu uma melhorada.
Exatamente, números do Vitor Roque até impressiona, né? Depois do segundo tempo, a dinâmica que ele deu para essa equipe do Atlético Paranaense, um volume de jogo, um jogador rápido, veloz, deu trabalho ali para a equipe do Corinthians. Foi ele que sofreu o pênalti, né? E realmente mudou a cara desse Atlético Paranaense, né? Pode falar, Johnny. E tem uma coisa, ô Gomes, o João Vitor, ele tem proposta, né? E o Raul, não sei se é um jogador de confiança junto com o Gil. Não sei se o Corinthians vai buscar um zagueiro pro lugar dele. Ele tem proposta do Benfica, Porto e o outro aqui que não fugiu o nome. Sevilha, e o West Ham. E um jogador que vai ser uma perca total pro Corinthians, a saída do João Vitor. Aí. E tem também essa indefinição da questão do Bruno Mendes, né? Parece que depois do que aconteceu lá com o Atlético, com o Internacional, aquela questão do jogador português do Corinthians, né? O Ramos com o Edenilson, parece que dificultou um pouco essa negociação, né? E podemos ter o Bruno Mendes de volta, né? A equipe do Corinthians. É claro que ainda não é definitivo, mas pode ser uma alternativa para essa equipe do Corinthians. Bom, e agora vamos dar seguimento aos 3 jogos, né? Que completou a rodada de quarta-feira, né? Tivemos aí o empate do Fluminense diante da equipe do América Mineiro pelo placar de 0-0. Tivemos também o Ceará empatando com a equipe do Atlético Mineiro por 0-0. E a vitória do Internacional, jogando na Serrinha, venceu a equipe do Goiás pelo placar de 2-1. Gabriel, o que você analisa aí sobre esses 3 jogos? Começar falando da vitória do Inter, né? O Inter que tá embalado, né? Totalmente, depois aí na vitória sobre o Flamengo, vence o Goiás jogando fora de casa. O Inter parece que embalou, né, cara? Desde que o Mano chegou, são 14 jogos, 7 vitórias e 7 empates. Tudo bem que empatou bastante, mas também não perdeu, né? Venceu os outros 7 jogos, venceu bem. O Inter já tá lá na parte de cima da tabela já, né? Já ocupa agora, se não me engano, a 3ª colocação. Então, assim, uma equipe que tá jogando bem. O Mano parece que ajeitou essa equipe, né? E tá sendo bem elogiado lá no Rio Grande do Sul. Então, vamos ver, cara. O time do Inter também teve a chegada do Alan Patrick, que foi um cara que tá ajudando demais a equipe do Inter, né? Uma contratação muito boa por parte da equipe colorada, né? Um cara que tava lá perdido lá no Shakhtar Donetsk, que teve toda aquela situação envolvendo a guerra e tudo mais. Ele veio pro Brasil, poderia ter ido para um time talvez melhor tecnicamente, né? Não tô falando em questão de tamanho, mas ele poderia caber no Flamengo, por exemplo, no Palmeiras, por exemplo, ou até mesmo num Corinthians, né? Então, assim, acho que a equipe do Inter buscou muito bem o Alan Patrick e vai dar trabalho nesse Brasileirão e consegue mais uma grande vitória contra o Goiás, que também tá dando dificuldade para alguns times grandes, né, cara? Empatou com o Palmeiras, empatou com o Atlético Mineiro, venceu o Botafogo, deu muita dificuldade pro Flamengo. Então, assim, é um time que tá jogando bem, então essa vitória foi bastante interessante da equipe do Internacional. Já a equipe do Ceará enfrentou a equipe do Atlético Mineiro, né, cara? O empate que foi um jogo meio chato, o Atlético Mineiro realmente não tá jogando muito bem, a torcida lá em Belo Horizonte está bastante chateado, lembrando que o Atlético Mineiro agora tem 2 jogos importantíssimos contra o Flamengo, né? Primeiro no Brasileirão, depois na Copa do Brasil, e é um grande clássico, né? Que temos aí interestadual entre Flamengo e Atlético Mineiro, tudo que envolveu na década de 80, aqueles jogos e tudo mais. Então, realmente, o Atlético vai para esse jogo pressionado, né? O Atlético não, o Turco Mohamed vai para esse jogo bastante pressionado, porque sabe que se perder os 2 jogos pro Flamengo, a chance dele ser demitido é imensa. Então, ele precisa ganhar jogando em casa, ainda mais que os 2 jogos saíram no Mineirão, né? Já no domingo e na quarta-feira. Então, assim, o Atlético Mineiro precisa melhorar. O Atlético Mineiro é muito, muito inferior àquele Atlético Mineiro do ano passado do Cuca, né? Que era um time onde era bastante sólido, questão defensiva, e também sabia atacar muito bem. E nesse ano parece que a equipe piorou ofensivamente e piorou mais ainda defensivamente. É uma equipe que sofre bastante. O Atlético Mineiro está demonstrando isso e por isso precisa melhorar. E para finalizar, falar do Fluminense, né, cara? Eu assisti o jogo ontem, inclusive com 2 amigos tricolores, ficaram bastante chateados com o empate, né, cara? O Fluminense que jogou com a mais desde o começo do jogo e não consegue. É impressionante como o Fluminense, eu até comentei isso com eles ontem, né, durante o jogo. O Fluminense, cara, quando pega Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, quando pega time grande de São Paulo e tal, ganha, joga bem, né? Tentou que venceu o Atlético Mineiro por 5-3, empatou com o Palmeiras no Allianz em 1-1. Contra o Flamengo perdeu, mas jogou 1000 vezes melhor que o Flamengo. Mas aí quando pega América Mineiro, Juventude, quando pega Avaí, Cuiabá, o Fluminense tem muitas dificuldades, não consegue atacar. É um time que não sabe atacar e demonstrou isso ontem, né, cara? Jogando com a mais. Contra o time inferior a você, e você não consegue atacar, não consegue buscar, não consegue criar chance de gol. Isso mostra que realmente o Fernando Diniz precisa ter muito trabalho. A equipe já viu de uma derrota contra o Atlético Goianiense no sábado, né, jogando no Maracanã. Então empata com o América Mineiro agora com a mais. E é isso, cara. Teve mais de 80% de posse de bola, teve 20 finalizações, mas não conseguiu fazer o gol. E esse é a grande crítica, né, dos torcedores do Fluminense ao Diniz, né? É um time que consegue ter posse de bola, que consegue ter volume de jogo, mas não consegue marcar os gols. E isso pode dificultar bastante o trabalho dele. Assim,
Lembrando que não é todo jogo que o Fluminense vai pegar o Atlético Mineiro, né? Que se fosse todo jogo contra o Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, o Fluminense seria campeão brasileiro, né? Porque realmente é uma equipe, é o famoso Robin Hood, né? Verdade. Ótimo termo aí do nosso comentarista Gabriel. E já passando a bola pro nosso outro comentarista, Daniel Godoy. O que você analisa, Gabriel, sobre esses 3 jogos que completaram a rodada de quarta-feira do Campeonato Brasileiro? Primeiro eu quero falar sobre o jogo de Ceará e Atlético Mineiro, cara. A gente percebe que o Atlético Mineiro não vem jogando absolutamente nada. Opa, pensei que tinha caído aqui. O Tucu Mohamed, ele até começou bem, né? Ele deu uma continuidade ao trabalho do Cuca, fez o certo, mas depois que começou a implementar a sua filosofia, o time caiu muito de produção. O time agora está na 6ª posição, fez um jogo bem ruim ontem. A chance mais clara que teve no jogo foi um chute do Hulk de fora da área, que passou perto. Mas a gente percebe que o time do Atlético Mineiro vem caindo muito de produção, né? Vão ter que dar a vida no Mineirão contra o Flamengo, porque se conseguir um resultado negativo, provavelmente o Mohamed vai acabar demitido, porque o time não vem jogando absolutamente nada. Outro jogo que eu quero falar é o jogo da vitória do Inter em cima do Goiás por 2-1. A gente percebe que o Mano Menezes não é aquele técnico esplêndido que faz o time jogar bonito, mas no Internacional, por mais que ele venha fazendo o simples, o time vem conseguindo bons resultados, tá? Teve um bom resultado ontem. Eu quero destacar o Alan Patrick, que é um ótimo jogador. Ele que veio do Shakhtar Donetsk da Ucrânia e saiu de lá devido à guerra da Ucrânia. É um jogador que vem jogando muita bola, foi muito bem no Flamengo. No Palmeiras já era mais criticado, mas no Flamengo também, em 2016 e 2015, ele jogou muita bola e vem conseguindo jogar o mesmo futebol na equipe do Internacional. Outro jogo que eu quero falar, o último, né, é o jogo de América Mineiro e Fluminense, 0-0. Eu assisti o jogo ontem, eu até escrevi texto sobre o jogo, que logo mais será publicado. Foi um jogo de poucas emoções. O Fluminense, que jogou a maior parte da partida com um jogador a mais, né? O América Mineiro teve o Alê expulso devido a uma cotovelada do Nino, que eu achei até justa, mas o Fluminense tentou colocar pressão no adversário, que é característica do Diniz, né? Toque de bola, é um time que pressiona o adversário, só que sentiu bastante dificuldade na hora de acertar. Oxe, foi mal, gente, peraí. Não, é que tinha me ligado aqui do nada. Teve bastante. Conseguiu sim tocar a bola, só que estava com dificuldade de acertar o passe final, né? Inclusive, as melhores chances do jogo ontem foram do lado do América Mineiro. O único chute assim. Aliás, o Fluminense só teve 2 chutes de perigo, né? Uma cabeçada do Cano, que foi em cima do Jailson, e um chute do John Kennedy com passe do Nonato, que acabou pegando na trave. E a gente percebe que o Fluminense é um time que joga bem contra times mais fortes, contra Palmeiras, contra Flamengo, contra Atlético Mineiro, enfim. Mas tem dificuldade contra essas equipes inferiores tecnicamente, né, no papel, como é o caso do Juventude, do Atlético Goianiense, do próprio América Mineiro. Então, assim, o time do Fluminense ainda é uma grande incógnita. Falei sobre os jogos, né, eu acho. Falou sobre os 3 jogos. Nosso comentarista Daniel Godoy. E já pegando um gancho na colocação do Daniel, o Daniel que é um grande escritor também, né? Eu sempre acompanho as notícias que ele posta no site. É um grande escritor também aí, o nosso comentarista Daniel Godoy. Bom, Johnny, você hoje com essa participação especial no nosso Connect Sport, o que você analisa sobre esses 3 jogos? Vou começar pelo Atlético Mineiro, hein? O Atlético Mineiro vem de 4 jogos sem vencer. Depois que perdeu pro Fluminense, não dá para entender o que aconteceu no time do Atlético, né? O único jogo bom que o Atlético fez até agora foi contra o Palmeiras no Allianz Parque. E foi um empate 0-0. Com sabor, vamos dizer que o Palmeiras, se apertasse um pouco, conseguia sair com a vitória, mas não saiu. Foi o único jogo bom que o Atlético jogou. De lá para cá, o Atlético não vem bem. Não vem jogando bem. A derrota contra o Fluminense abalou muito. E ontem, contra o Ceará, foi um desastre. Não jogaram nada. De novo, né? Então, o Atlético, acho que vai pegar o Flamengo no final de semana, se eu não me engano, né? É isso, né? Isso aí. Contra o Flamengo no final de semana. Se não abrir o olho também,
2 jogos, né? 2 Copa do jogos. Brasil e Brasileiro. 2 jogos. É isso aí mesmo. Então eu acho que o Atlético Mineiro, se não abrir o olho, ele não vai disputar título com os 4 lá de cima, não. Que eu vou dizer os 4 porque é os 4 mais bem colocados, que é Atlético Paranaense, Corinthians, São Paulo e o Palmeiras. Que são os 4 que estão... E o Internacional, se eu não me engano, né? que estão lá em cima. E falar do Inter também, que ontem jogou muito bem contra o Goiás. Difícil jogar contra o Goiás lá, não é à toa que teve empate contra Palmeiras, contra o Ceará também empatou lá. Vai pegar o Corinthians no final de semana no Goiás. Torcedores do Corinthians, abre o olho. Brincadeiras. E o Inter ontem, para mim, teve uma evolução com o Mano Menezes. Tá em terceiro, quarto, se eu não me engano, no campeonato. Mas o São Paulo ainda joga hoje, pode apodar Internacional, se eu não me ele. engano, tá em quarto. Tá em terceiro, se eu não me engano. Terceiro ou quarto, por aí. Por aí. Terceiro, né? Só que o São Paulo joga hoje, pode apodar ele. Isso, exatamente. E pra mim o Inter, o Mano Menezes ajeitou o time. Ele achou, na verdade, o time dele, né? Porque tava lá perto da zona de rebaixamento e deu essa evolução toda aí. E o Fluminense e América Mineiro. O Fluminense, desde quando venceu o Atlético, não sabe vencer também, né? Perdeu pro Atlético Goianiense em casa. Ontem, mesmo com um jogador a mais, não conseguiu jogar. Teve um jogador, Luiz Henrique, que vinha bem nos outros jogos, ontem não teve uma boa atuação. Ele, o Cano, o moleque lá, o Alan, acho que é o nome dele, o meio-campista do Fluminense. É um jogador André. que faltou um pouco para o time do Fluminense. André, obrigado, Sanches. Faltou um pouco dele, porque ele nos últimos jogos vinha jogando bem. Mas depois daquela vitória contra o Atlético, eu não sei o que está acontecendo nesse Fluminense. Como diz o Sanches, ele pega times grandes, com todo respeito aos outros, e dá trabalho. Para times pequenos ele não consegue jogar bem. É isso aí, a análise do nosso comentarista Johnny Pereira, fazendo uma participação especial no nosso Connect Sport. E com a análise dele a gente passa a régua aí nos jogos de quarta-feira do Campeonato Brasileiro. E vamos falar também da Série B, né? Vamos dar continuidade ao nosso Connect Sport. Mas antes, eu já fiz a pergunta para os 2 comentaristas. Johnny, eu faço a pergunta para você. O que é importante no nosso Connect Sport aqui entre eu e vocês? A audiência. Também, mas tem algo a mais. O público. Não, é a internet. O nosso Connect Sport, para acontecer, tem que ter uma internet de qualidade, uma conexão de qualidade, para não acontecer igual o Daniel, daquelas travadas. Não, vamos lá, gente. Vamos lá. Enfim. Na verdade, agora eu vou me defender, tá? Dessa vez não foi a internet, não. Foi o imprevisto que aconteceu aqui. Eu tive que sair do programa rapidinho, mas agora voltei. Resolvido. Sim, ok. Então vou dar um descontinho extra para você. E a melhor resposta para uma internet de qualidade é a rede banda larga, que nesse momento tem um recado no nosso Connect Sport. 5 motivos para contratar o link dedicado Rede Banda Larga para a sua empresa. 1. Rede própria. Cobertura em toda a cidade, contando uma rede própria robusta e tecnologia de última geração. 2. 100% de banda. A conexão contratada é fiel à que o cliente acessa de fato, ou seja, você vai receber a velocidade que contratou. 3. Link simétrico. Bandas separadas para taxas de download e upload iguais. 4. Baixa latência. Os pacotes são enviados e recebidos em menos tempo. 5. Você sempre conectado. Conexão com as principais rotas, nacionais e internacionais. O que está esperando para dar esse salto enorme para a sua empresa? Vem para a rede. Quer se manter sempre sempre conectado com a internet de qualidade por um preço acessível? Vem para a Rede Banda Larga. Gostou aí você que está acompanhando o nosso Connect Sport pela primeira vez aí e está procurando a internet boa, se interessou pelos planos da Rede Banda Larga? Então tá aí o contato 11 4858 8741. Repetindo, 11 4858 8741. Você será direcionado aí ao suporte da Rede Banda Larga para se tornar mais um dos 30 mil assinantes presentes aqui na região
Oeste. Lembrando que além de uma internet de qualidade por um preço acessível, a rede banda larga também disponibiliza a TV Fibra, né, que contém 90 canais, entre eles o canal 6, que passa o nosso Connect Sport e toda a programação, todo o conteúdo da Connect Brasil TV. Portanto, não perca tempo, se torne mais um assinante da rede banda larga. Bom, agora vamos falar da Série B dentro do nosso Connect Sport, né? A Série B aí que tá muito equilibrada e que tem jogos nessa quarta-feira. Vou estar passando aqui os jogos de hoje, que teremos Cruzeiro enfrentando a equipe da Ponte Preta, Vila Nova e Operário, Criciúma e Brusque e CRB e Ituano. Bom, Gabriel, eu te faço a pergunta, o que você analisa sobre estes jogos e, na sua opinião, o que podemos esperar dessa 13ª rodada da Série B? Hoje, na verdade, Gabriel, são apenas 2 jogos, né, que teremos hoje à noite, né, que é entre Cruzeiro, Ponte Preta e Vila Nova e Operário, né, hoje à noite, amanhã tem a sequência da rodada. Amanhã é o complemento desses jogos, perdão. Exatamente, a Criciúma e Brusque e o CRB e Ituano. Exatamente. Mas assim, vamos um pouquinho no Cruzeiro, né, cara, Cruzeiro que realmente fez uma derrota pro Vasco, mas nada muito preocupante. A equipe tá fazendo uma Série B até agora excelente. Essa semana anunciou a renovação do seu técnico Pesolano até 2023, né? Então uma excelente notícia aí. Um técnico que chegou meio desacreditado, muitos não conheciam ele e de repente consegue ajeitar essa equipe do Cruzeiro e tá levando a equipe bem longe até agora na Série B. Né, como líder do campeonato e como provavelmente aí, quer dizer, provavelmente não, que na semana passada eu cravei, o Cruzeiro já subiu, continuo cravando, o Cruzeiro pra mim já subiu, então assim, eu acho que ele tá indo fazer um trabalho muito interessante no Cruzeiro. O Cruzeiro joga em casa hoje contra a equipe da Ponte Preta, lembrando que mais de 60 mil ingressos vendidos, ou seja, vamos ter um Mineirão lotado. A torcida do Cruzeiro tá abraçando, né, a equipe, tá abraçando esse projeto aí do Ronaldo Fenômeno, né, que é o novo dono da equipe, tá jogando muito bem e tem esse grande jogo mais tarde aí contra a Ponte Preta. A Ponte Preta, por outro lado, né, cara, tá mal, tá na 17ª colocação. Aliás, os dois, né, tanto Ponte Preta quanto o Guarani estão na zona de rebaixamento e realmente a Ponte Preta não faz uma boa Série B até agora, tenta se recuperar, e o jogo de hoje é perigoso, né, cara? É um jogo pro Cruzeiro, né, eu digo, né? Porque é um jogo onde você pode jogar bem, pode fazer gol e ganhar bem a partida, mas também você pode acabar tomando gol no início e acabar se complicando, como aconteceu com a equipe do Bahia, né? Quando a gente falou essa semana, quando enfrentou a Chapecoense, né, porque é um jogo perigoso, né, a Chapecoense foi lá e venceu na casa do Bahia, na Fonte Nova. Então assim, essa Série B tá muito equilibrada e o Cruzeiro não pode dar mole de perder pontos em casa, ainda mais com uma equipe que tá na zona do rebaixamento. Então acho que o Cruzeiro tem tudo para chegar em casa hoje, fazer uma grande partida e sair de lá com uma grande vitória. Isso é a análise do nosso comentarista Gabriel Santos. Daniel, o que você observa aí dessa rodada da Série B? Primeiro tem que falar sobre o jogo de Cruzeiro e Ponte Preta, né? Daniel, tem como você aproximar seu celular, que o seu áudio não tá saindo nítido? Vamos lá, peraí. Agora sim, agora sim. Bom, enfim, né? Primeiro eu quero falar sobre o jogo de Cruzeiro e Ponte Preta, né? As duas equipes estão em momentos totalmente diferentes. O Cruzeiro, embora tenha perdido pro Vasco no final de semana, é o atual líder com 28 pontos. Está bem longe do Grêmio, que é o 5º colocado, que tem 18. E a Ponte Preta não vive fazendo uma boa temporada, né? Foi rebaixada no Campeonato Paulista e agora é o 17º colocado do Campeonato da Série B, né? Com 12 pontos. Eu acredito que hoje o Cruzeiro vai conseguir fazer um bom jogo. 60 mil ingressos foram vendidos. Vale destacar também que o técnico Paulo Pesolano renovou até 2023, merecido, porque ele vem fazendo um ótimo trabalho realmente. Então, eu acredito que o Cruzeiro hoje vence por 2-0. E o outro jogo que acontece hoje é o jogo de Vila Nova e Operário, né? Eu acho que o Operário vai ganhar hoje sem dificuldade nenhuma, porque o Vila Nova é o lanterna da Série B com 10 pontos. Então, assim, claro, né? E o Operário é o 8º colocado. Então, eu acho que hoje o Operário vai acabar vencendo sem muita dificuldade. Também vence por 2-0. É isso aí, a análise do nosso comentarista Daniel Godoy. E agora, com a participação especial, eu queria saber a sua análise, Johnny. O que você espera desses jogos aí dessa 13ª rodada e o que você está achando da Série B até o momento? Para começar, eu tô com o Sanches. Cruzeiro já subiu. A Série B está sendo muito disputada. Ameaçaram me demitir, Johnny, caso o Cruzeiro não suba. Então, e eu já ia falar o seguinte, se o Cruzeiro não subisse, eu ia substituir você pelo Johnny e agora eu não posso mais falar nada, né? Se o Cruzeiro não subir, eu vou ter que tomar outra providência. E eu falei que se o Cruzeiro não subir, eu ia fazer tatuagem, então... Então vamos ver, né? A gente vai ter resposta em dezembro aí. Pode seguir seu comentário, Johnny.
Daniel é louco. Então, para mim a Série B está sendo muito disputadíssima também, porque tem o Cruzeiro para mim deu uma disparada. Para mim vai ganhar da Ponte hoje, com 70 mil pessoas no Mineirão, não é possível que não ganhe. Tem um bom time, o técnico aí, esqueci o nome dele. Paulo Pesolano. Então, ele deu uma ajeitada no time, né? Então o Cruzeiro precisa evoluir mais. Desde quando o Ronaldo comprou o time está evoluindo. E vai subir com certeza para a Série A esse ano. Pega a Ponte, que está desesperada, tá perto da zona, tá na zona de rebaixamento, da 17ª posição, se eu não me engano. Sim. Isso. E se vencer se a Ponte perder hoje, a Ponte pode afundar cada vez mais. Caiu no Paulista, pode cair no Brasileiro. E sobre o Operário e Vila Nova, para mim o Operário vence também, tô com o Daniel, vence sem dificuldade. É uma equipe que se vencer, briga lá entre a parte de cima da tabela. Para falar a verdade, eu não acompanho muito a Série B, acompanhei o Cruzeiro e Vasco no último jogo, que foi um jogo bom. Mas para mim, vendo a Série B, tem time aí que tá em evolução, tipo o Operário, que para mim é um grande candidato a brigar por acesso, mesmo enfrentando o Vila Nova, que é uma equipe inferior ao Operário. Aí, ótima análise aí, ótima participação até o momento do Johnny, né? O Johnny já dá para ser efetivado aí entre os comentaristas do nosso Connect Sport. Parabéns pela participação, Johnny. Pode falar, Daniel. Não, você não tá assim, você tá assim, cara, tá sinistro hoje, hein? O Santos tá tupindo, eu também tô. Tá difícil, cara. Tá difícil, hein? É o tempo, Previna-se, pô. se cuidem. Vida e saúde a toda a equipe do Connect Sport. Bom, vamos seguir agora falando do futebol internacional aqui dentro do nosso Connect Sport, né? Vamos falar aí da Liga das Nações com grandes jogos aí. Inclusive, teve até no nosso grupo do Connect Sport o Daniel comentando lá, falando um pouco aí sobre a derrota da Inglaterra para a Hungria, né? Vou estar passando aqui alguns dos resultados aí dos jogos pela Liga das Nações, né? Tivemos a derrota da Inglaterra para a Hungria pelo placar de 4-0, a Holanda vencendo o País de Gales pelo placar de 3-2, a Alemanha vencendo a Itália pelo placar de 5-2 e a Bélgica vencendo aí a Polônia pelo placar de 1-0. Só mais um aí entre os grandes jogos que temos aí da Liga das Nações. E daqui a pouco também vamos falar da Costa Rica, né, que garantiu sua vaga à Copa do Mundo. Mas falando aí da Liga das Nações, Gabriel, o que você observou aí desses grandes jogos? A Inglaterra, cara, aquilo que a gente já vem falando há muito tempo, inclusive, né? A Inglaterra é uma equipe que, na minha opinião, os jogadores são bons só no FIFA, porque na seleção não jogam nada, não tem jogado nada. A equipe realmente que caiu muito de produção. Foi um baile da Hungria, impressionante, né, cara? Perdeu de 4-0, né, para a seleção húngara, jogando em casa ainda. A Hungria que nem para a Copa do Mundo foi, realmente uma equipe bem limitada, assim, em relação à Inglaterra. E a Inglaterra parece que sentiu. Lembrando que nesse momento a Inglaterra está na última colocação do seu grupo, agora praticamente sem chance de participar do Final Four, e digo mais, está na zona de rebaixamento e, cara, tem tudo para ser rebaixado, porque pega dois adversários muito complicados, né? Os dois próximos jogos pega a Itália jogando na Itália e depois recebe a Alemanha jogando em casa, então assim, tem tudo para ser rebaixado, é uma campanha medíocre da seleção inglesa nessa Liga das Nações, uma equipe que não tinha evolução ofensiva, defensivamente também é uma equipe muito frágil. Tem o Maguire, que a gente falou até, inclusive, na terça-feira, né? O Daniel foi bastante piada até. É um cara que realmente é um cara muito limitado, um cara que vai realmente atrapalhar muito a seleção inglesa na Copa do Mundo. Então, assim, a Inglaterra precisa melhorar muito se quiser pensar em título mundial, cara. Que nesse momento tá muito atrás de Brasil, a própria Alemanha também, né? Que venceu a Itália, já entrando pegando esse gancho, atropelou a seleção italiana por 5-2, poderia ter sido maior o placar, chegou a fazer 5-0, né? A seleção italiana que passa também por uma reformulação, e a Alemanha não quis saber, meteu logo 5-2. Isso mostra que aquela vitória da Argentina também sobre a Itália foi meio que também aquilo para enganar bobo, né? Porque a seleção italiana está muito frágil atualmente, não consegue ser aquela seleção que foi campeã europeia ano passado, caiu muito de produção. Então, assim, a Alemanha e a Argentina bateram na seleção italiana, isso mostra que tanto a Argentina quanto a Alemanha estão bem sim e vão chegar bem na Copa e são um dos candidatos ao título, e vamos ficar de olho nessas duas seleções.
Já a seleção belga venceu a Polônia por 1-0 jogando na Polônia, jogando no estádio lotado, vitória tranquila também. A seleção belga, para mim, é pior do que a da última Copa do Mundo, onde eliminou o Brasil. Não é a mesma seleção. Muitos jogadores velhos, né, como é o caso do Hazard, como é o caso também da zaga com o Vertonghen e o Alderweireld, uma equipe que envelheceu e até agora não teve renovação. Então, assim, é muito bola no De Bruyne ver o que acontece. Então, acho que a seleção belga não deve ir longe nessa Copa do Mundo. E para finalizar, falar do jogo entre Holanda e País de Gales, que foi um grande jogo, né, cara? Pela segunda vez seguida, País de Gales empata o jogo, já tinha acontecido isso no jogo de ida, empata o jogo aos 46 do segundo tempo, e aos 48 do segundo tempo a Holanda vai e faz um gol, e na terça-feira aconteceu a mesma coisa com o Memphis Depay, que marcou o gol da vitória, e a Holanda que tá jogando bem, cara, a Holanda tá jogando bem, é o líder do grupo com 10 pontos, tá próximo aí de também disputar aí, né, o Final Four, assim também como a seleção espanhola, e muitas surpresas, né, cara, principalmente pelo lado francês e pelo lado inglês, que realmente nessa janela de Liga das Nações foi realmente um terrível o desempenho, tanto na França quanto na Inglaterra, e eu espero que piore, para ser bem sincero, Gabriel. É isso aí, análise do meu xará Gabriel Santos, né? 2 destaques rapidamente, o lado positivo e negativo de técnicos, né? O lado positivo é a Holanda, né? Com o trabalho do Van Gaal aí, o Van Gaal, com toda a sua experiência aí, fazendo um grande trabalho na Holanda, né? Vai chegar longe, hein, cara? Vai, ele que vai deixar a Holanda, né, após a Copa do Mundo, para quem vai assumir é o Frank de Boer, e ele fazendo um grande trabalho até o momento, a seleção holandesa, e a parte negativa é o Southgate, né, com a seleção da Inglaterra, tem ali um time que poderia desempenhar um melhor futebol, mas a gente percebe que a Inglaterra, no comando dele, não tem um padrão tático bem definido e está fazendo uma péssima Liga das Nações até o momento. Bom, Daniel, o que você analisa aí sobre esses grandes jogos que tivemos pela Liga das Nações? Bom, assim, eu vou ser mais rigoroso em relação ao nosso parceiro Gabriel Santos, tá? Olha só. A seleção da Inglaterra. O Santos falou que a Inglaterra... Mas quando a gente tiver filho, né? Calma. Vai ser aquele pai rigoroso. O Santos falou que a seleção da Inglaterra, se para, não vai conseguir ser campeão mundial. Eu acho pouco. Eu acho que se desse jeito, a seleção inglesa não vai conseguir passar da fase de grupo, tá? Porque não vem jogando absolutamente nada, vem tendo um futebol simplesmente tenebroso. Se fosse a Inglaterra no grupo do Brasil, hein, Daniel? Sim. Ixi, o Brasil golearia fácil. Deram sorte. Eles deram sorte assim, de pegar algo fácil, cara. Eu acho que o Southgate não tem condições de treinar a seleção inglesa na Copa do Mundo, porque senão vai dar errado, tá? Não vai dar certo o Southgate treinar a seleção da Inglaterra, porque o time vem jogando muito mal mesmo, né? Eu acho impressionante, com todo respeito. Eu acho que o Maguire, eu não sei se ele paga pra jogar ou se ele tem um ótimo empresário, porque é impressionante. Ele falha todo o jogo e continua sendo titular do time. Não dá pra entender essas coisas, né? Outro jogo que eu quero falar também, seleção Alemanha, que venceu a Itália por 5-2. Olha, a gente percebe que, por exemplo, eu falo muito assim, que a seleção da França tá muito mal, mas que a seleção do Brasil também. Só que é o seguinte, a gente só vai ter uma noção de como vai ser essa Copa do Mundo quando chegar em novembro mesmo, tá? Porque a seleção da Itália é um exemplo disso. Porque foi campeão da Euro, jogando um futebol convincente, só que agora não vem jogando absolutamente nada, né? Foi eliminada da Copa do Mundo, perdeu de 3-0 para a Argentina e agora foi goleada novamente pela Itália por 5-2. E olha, poderia ter sido mais, tá? Se não fosse o goleiro Donnarumma, que é um dos únicos que estava nesse time. Então a gente percebe que a seleção italiana precisa melhorar bastante. Quero falar da vitória também da seleção da Bélgica. Quero falar da vitória da seleção da Bélgica contra a Polônia. Eu percebo que a seleção da Bélgica, eu acho que não vai muito longe da Copa do Mundo, não. Eu concordo muito com o Santos nisso, porque é um time que está velho. O Hazard não é o mesmo jogador. A zaga também está velha, né? Que tem quem? O Vertonghen, qual é o nome do zagueiro? Alderweireld. E o Alderweireld. Então, assim, é uma zaga que já está velha. E o único que se salva é o De Bruyne, né? Ele realmente é um jogador bastante diferenciado. Só que ele sozinho não vai conseguir levar a seleção da Bélgica, não. E para fechar, quero falar da vitória da seleção da Holanda em cima do País de Gales. A seleção da Holanda conseguindo se reinventar muito bem. Fez gols com o Depay. Eu vejo que
o Louis van Gaal, que treinou a seleção holandesa na Copa de 2014, né? É um excelente treinador. Ele que vai deixar a seleção da Holanda no final da Copa. E olha, eu acho assim, eu até colocaria o Van Gaal como sugestão de técnico para o PSG, tá? Porque eu acho ele um técnico muito bom Isso. mesmo. A Se questão ele chegar- dele, Daniel, é questão de saúde, por isso que ele tá ele tá deixando com a câncer, não é Holanda, isso? né? Ele tá tratando de um câncer de Ele próstata. até tinha, então, Eu acho que se eu não me vai chegar engano, a ele jogar, até eu acho. tinha encerrado a carreira, né? Depois que foi pro Manchester United e agora acabou voltando para a seleção holandesa. É isso aí. Ele que Análise. odeia brasileiro, né? Se fosse pro PSG, o Neymar acho que não ia ter muito sucesso lá, não. Verdade, né? Ele que não gosta muito de Imagina- brasileiro, né? Não é muito chegada a Sim, brasileiro. imagina se ele treinar o Real Madrid hoje com o Vinícius Júnior, Rodrigo Militão. Ou pegar um Shakhtar Donetsk aí da vida, que é Nossa constituído só por Senhora. brasileiro. Aí ia ser o Não, fim. o Shakhtar iria jogar com o time sub-20. É se verdade. eu fosse a CBF, eu chegava nele com uma proposta de contrato aí pra ser o treinador da seleção, depois da Copa do Mundo aí. Quem sabe aí. Rapaz, será que ia dar bom essa mistura? Bom, Johnny, o que que você analisa, Johnny, da Liga das Nações, desses grandes jogos que estamos falando aqui no nosso Connect Sport? Vou começar falando pelo comentário do meu amigo ali, ó, o Sanches. Não ia dar certo o Van Gaal no Brasil, não, mano. Gostei da vitória da Alemanha contra a Itália. A Itália tá irreconhecível, né, depois que venceu a Euro. Não é o mesmo time. Concordo com o Daniel, o único jogador que tá salvando lá é o Donnarumma, o goleiro, que vai O muito bem. Verratti também, né? O Verratti também. São dois jogadores que tá salvando. E a Alemanha teve uma evolução, né, na equipe que deu uma melhorada nos últimos anos para cá. E concordo com o Sanches que ela vai vir favoritaça para a Copa também, junto com a Argentina. É uma seleção que evoluiu muito. Então foi uma vitória espetacular da Alemanha. Agora, a Holanda venceu o país de Gales muito bem também. É uma seleção que, para mim, também é uma das favoritas a ganhar a Copa. Eu apostava na Inglaterra, mas já chego aí. A Holanda tem bom time, né? Tem time de garotos também. Tem alguns jogadores que têm 20, 21 anos lá da seleção. Só não lembro o nome deles. Mas eles estão jogando bem quando entram. Se eu ver eles aqui, eu vou saber quem que é. E outra, a seleção da Inglaterra agora. Para mim foi uma surpresa a derrota da seleção da Inglaterra, que eu apostava muito na Inglaterra. Teve uma queda de produção irreconhecível. E vou destacar um jogador da Hungria, Szoboszlai, acho que é o nome dele. Szoboszlai. Pronúncia que é isso, hein, Que Johnny? isso! Arrasou, Olha! Tá vindo É o com tudo, Johnny Pereira. É que eu jogo muito FIFA e eu consegui decorar um pouco o nome. Então, esse jogador é um dos melhores jogadores hungriano, né? Deles lá. E você, não sei para quem assistiu o jogo aí, viu que ele deu muito trabalho para a zaga da Inglaterra nesse jogo. Então, é uma seleção que, para mim, está em evolução também, essa seleção da Hungria. Tem vários jogadores interessantes lá. E então, mas mesmo assim foi uma surpresa da Inglaterra ter perdido para a Hungria. E o outro jogo, qual que é? Que eu não lembro aí? Cara, tivemos Quais são esses diversos três? jogos, né? Tivemos a Alemanha que Acho que venceu foi a tudo Itália, já, Johnny. tivemos Falou tudo. a Bélgica, acho que você não falou A da Bélgica. Bélgica, A né? Que Bélgica. venceu a Polônia. Ah, tá. A Bélgica, eu vou comentar um jogador, o Eden Hazard. Não consegue jogar no Real e não consegue jogar na Bélgica, né? É incrível. Apesar que o Real tem uma... Tá aposenta, né? O Real também tem um time que não tem como apoiar o Hazard, não tem como encaixar, né? Mas é um jogador que eu não sei o que tá fazendo na Bélgica, né? Porque tá irreconhecível o Eden Hazard, aquele do Chelsea, pra É o esse capitão agora. ainda, né? E Eu é o não sei o que capitão aconteceu com o ainda. Hazard, sinceramente. Não sei lá. Eu acho irmão que dele teve tá jogando alguém mais que ele, inclusive. entrou o espírito dele. Tá mesmo. Porque depois que ele foi pro Real Madrid, meu Deus do céu, o futebol dele caiu drasticamente. Eu acho que o Eu acho sucesso que hoje subiu a cabeça ele do seria- Hazard, sabia? Olha, Pode ser. eu Depois acho da Copa que do Mundo, o que ele foi Hazard muito hoje, bem, ele seria... Foi capa do FIFA, foi vendido por não sei quantos milhões de euros, ele realmente caiu muito de produção. Olha, o Foi Hazard depois hoje, que ele saiu do seria- Chelsea, né? Ô, gente,
O Hazard hoje, ele seria a reserva do Igor Paixão no Curitiba. Ah, Nem tanto, depois dessa Daniel. podemos encerrar o nosso Connect Isso aí Sport. não, Daniel. Não, mas falando realmente, teve um jogo aí da Bélgica, eu não lembro quanto aqui na Eurocopa, mas que o Hazard ele perdeu um gol inacreditável, a bola bate na trave, sobe pra ele sem goleiro, ele acaba chutando pra fora, e ali a gente percebe realmente a decadência dele. Parece o nosso técnico aqui, o Cunha, jogando Cara, bola. Vou falar Horroroso. uma coisa pra você. Parece bastante, assim, eu não tô falando em termos de nível, tá? De técnico, de habilidade, pelo amor de Deus. O Ronaldinho foi muito mais jogador, é muito mais jogador que o Hazard. Mas parece um pouco com o Ronaldinho, né, cara? Quando ele tava no auge, no Barcelona, parece que ele meio que se desinteressou pela bola também, o Hazard. E parece que derragou, assim, total. Né? Ele engordou, é um cara que não se cuida mais fisicamente, um cara que realmente é uma pena, porque é um craque de bola. Foi um cara que realmente estava cotado para ser melhor do mundo, inclusive, há alguns anos. Então, assim, é um cara que realmente é uma pena ter acontecido isso, mas acho que não tem mais volta, né, cara? Tá com 30 anos já, eu acho que pra ele já passou já o tempo. Pode falar, Johnny, Eu lembro rapidamente. que o Hazard, Pode seguir, Johnny. assim, quando eu jogava no FIFA, quando eu jogava FIFA, o time era muito ruim, né, do Chelsea. Mas aí eu usava ele como válvula de escape, entendeu? Toda jogada eu tocava nele e ele resolvia. É isso aí, pode falar, Johnny. Vai lá, Johnny. Pô, aí me atravessou, Daniel. Pra fazer um comentário lindo ainda, né? Então, outra coisa que eu falo, a Bélgica não pode depender só de um jogador, que é o De Bruyne, que é o único que tá jogando lá. E o goleiro, né? O goleiro, Tem o Esqueci o Lukaku nome também, agora. né, Johnny? Courtois. Courtois, o Lukaku. O Courtois também é um que tá defendendo a seleção muito bem. É bom goleiro. Mas não pode depender só do De Bruyne. Isso que cai a Bélgica. Eu acho que se pegar hoje algum time, tipo o Brasil, ganha fácil da Bélgica. E a Bélgica também que conta com o seu conjunto de jogo com o técnico Roberto Martínez, né? Mas realmente precisa de uma renovação essa seleção belga. Pode falar, Gabriel. Não, assim, eu acho que a seleção belga que tá acontecendo que tá envelhecendo, cara. E é normal, porque assim, a Bélgica não vai ficar, não é que nem Brasil, Alemanha, Espanha, que vai ficar renovando craque atrás de craque, não é assim que funciona. Então, assim, tiver jogadores, como eu falei, o Alderweireld e o Vertonghen estão velhos. O Witsel também, que é um cara importante, também tá velho. O Fellaini, que é aquele cabeludão, né, que fazia gol de cabeça, já saiu da seleção. O Hazard tá ficando velho. O De Bruyne já tem mais de 30 anos, também que tá jogando muita bola ainda. O Lukaku também, essa temporada no Chelsea, foi uma coisa monstruosa de ruim, né? Não jogou nada no Chelsea. Então, assim, a Bélgica parece que tá envelhecendo e não tá tendo aquela renovação, o que é normal, né, cara? Tinha muita seleção que aparece assim, e que depois cai de produção. Nesse momento, vejo a seleção dinamarquesa, por exemplo, com uma renovação boa, uma seleção que pode vir substituir a Bélgica, né? Nos próximos anos no futebol europeu. Então, assim, acho que a Bélgica, depois da saída desses jogadores, acho que vai demorar muito tempo para ter uma seleção de alto nível novamente. A gente vê esse caso aqui na América do Sul, por exemplo, com a seleção chilena, né? A seleção chilena que tinha um time que chegou muito longe na Copa do Mundo, foi 2 vezes campeão da Copa América, e agora também não tem mais renovação. Então, assim, é normal isso acontecer. E o time espetacular, né? Oi? Tinha um time espetacular, o Chile, né? Sim, exatamente. Então isso é normal acontecer e acho que esse processo está acontecendo na Bélgica. A grande geração bélgica vai sair aí sem ganhar nada, né? Então, infelizmente, né? E um dos destaques, assim, de poucos que a gente pode perceber ainda é o Torga Hazard, né? Que é uma surpresa agradável nessa seleção, né? O Carrasco também, que é jogador Atlético de Madrid também. Exatamente, Léo Ferreira Carrasco. Não é uma seleção ruim, pelo amor de disso, né? Mas ela não é a mesma seleção de 4 anos atrás, né? É claro, ela tá no mesmo nível de antes. Verdade. Pode falar, Johnny. Só vou consertar o nosso amigo Sanches aqui. Ele não tá bem no Chelsea devido à briga fora de campo. Vamos falar assim, extra-campo. Aí o jogador caiu de produção durante o campo. Exatamente. Ele quer voltar pra lá, na verdade. Ele quer voltar pra Inter, na verdade. O que pega é que ele Mas quer voltar pra jogador... Inter de Milão, porém o Chelsea não quer a Inter não quer pagar o valor estipulado pelo Chelsea e tenta o empréstimo do atacante Lukaku, né? O Chelsea pagou 100 milhões de euros por ele, né? Acho que vai querer vender a preço de banana. Verdade. Mas é um jogador ainda que eu acredito, que é o Lukaku. Não, também bom acho, jogador. com certeza. Pode falar, Daniel. Não, o fato é que o Lukaku, ele não deu certo no futebol inglês. Ele já teve uma passagem antes pelo Chelsea, não foi bem. Foi pro Manchester United, também não foi bem. E agora voltou pro Chelsea, também não foi bem. Então, assim, ele foi bem no Everton, né? No Everton que ele jogou bem. O Everton ele foi muito bem, teve uma grande passagem. passagem.
é um caso, por exemplo, eu vou comparar com o Pogba, né? Que na seleção parece que o cara se transforma, né? O Pogba também é um cara que no Manchester United, por exemplo, não jogou quase nada, e na seleção o cara vira praticamente o Johan Cruyff da França, o cara passa pra lá, chuta, faz gol de fora da área. Então, assim, esse que é o perigo, né? Quando o cara chega na seleção e acaba jogando muito mais do que no clube, né? Verdade. Bom, e já Ele virou o tocando Ronaldinho Gaúcho na França. Verdade. Bom, e seguindo o nosso Connect Sport já em clima de Copa do Mundo, vamos falar da classificação da Costa Rica, né? A Costa Rica que foi a última seleção a se classificar para a Copa do Mundo e agora vai vencendo a equipe aí da Nova Zelândia pelo placar de 1-0, vai disputar aí a Copa do Mundo. Eu e o Daniel apostou na Costa Rica, o Gabriel foi na Nova Zelândia, pelo jeito a gente acertou, Daniel. Quase é isso aí, a gente acertou pelo menos uma. Pode falar, Gabriel, o que você analisa aí sobre essa classificação da Costa Rica? Vocês acertaram, mas não mereceram, tá? Porque a Costa Rica foi muito inferior à seleção neozelandesa. A Nova Zelândia jogou muito bem, cara. É um time que, obviamente, tecnicamente, não é, sei lá, essas coisas, mas é um time que joga muito bem taticamente, teve a posse de bola o jogo todo, teve chance de gol, né? Contando muito aí com o seu centroavante Wood, né? Que é um cara que é o grandalhão, sempre fazendo pivô. Teve um gol que foi bem anulado também, né? Que seria o gol de empate do próprio Wood, onde na jogada anterior tinha acontecido uma falta, né, em prol da seleção costarriquenha. Mas assim, cara, a Costa Rica é uma seleção muito limitada, muito limitada. Uma seleção que na Copa do Mundo vai oferecer perigo a ninguém, né, ainda mais pelo grupo com a Alemanha, Espanha e Japão, né, a Alemanha e a Espanha vão passar facilmente para a Costa Rica, um time que, assim, é aquele mesmo caso que a gente fala da seleção belga, ainda mais pior ainda da seleção costarriquenha, que envelheceu, né, cara? Nós temos jogadores, por exemplo, como o Brian Ruiz, né, um cara que foi importante, jogou até no Santos, né, inclusive, um cara que jogou no Sporting de Portugal, disputou a Copa do Mundo 2014, o cara tá velho, não consegue mais jogar a mesma coisa. Tem muito o Joe Campbell, né, cara, que é um jogador importante também pra seleção costarriquenha, um cara que é bom jogador, inclusive fez o gol da vitória, e tem o Keylor Navas no gol, e é só isso, tá? Porque tirando isso, a seleção costarriquenha é muito inferior aos demais, não vai chegar bem na Copa, pra mim, pode virar, quem sabe, um saco de pancada aí nessa Copa do Mundo e ser talvez o time que sofra mais gols, porque realmente é uma equipe bastante limitada, e é uma pena, né, cara, pra ser bem sincero, gostaria de ver a Nova Zelândia disputando mais uma Copa do Mundo, seria terceira em sua história, uma pena, uma seleção que estava jogando bem, e vamos esperar mais 4 anos aí agora. E a Costa Rica, pelo menos fico feliz, que é uma torcida bastante animada, né? Mais de 3 mil costarriquenhos foram até Doha para acompanhar esse jogo, então assim, fico feliz também, e uma seleção que pegou nossa simpatia muito pelaquela Copa de 2014, né? Aqui no Brasil, onde eles chegaram até quase a semifinal, perderam para Holanda nas quartas nos pênaltis, então assim, eliminaram a Inglaterra, Itália, então realmente uma seleção muito maneira, muito simpática, e vai voltar mais uma vez à Copa do Mundo, e é muito legal ver isso. E é isso, né, cara? Já foi decidido agora, e agora a gente entrou de vez no clima de Copa do Mundo, né? É isso aí, logo veio o caminho do Qatar aqui dentro do nosso Connect Sport, né? E o Campbell também, né? Que com passagens por Arsenal, Sporting e atualmente atua pelo e cabe aqui no Brasil, mexicano. Hein, cara? Cabe aqui no Brasil, tranquilamente. Ficar de olho dele aí, pessoal aí que tá precisando de contratação aí aqui no Brasil. Verdade, é uma alternativa de mercado, né? Sim. Bom, Daniel, o que você analisa aí sobre essa classificação da Costa Rica para a Copa do Mundo? Assim, foi uma boa classificação da Costa Rica, parabéns. Agora, a Nova Zelândia é um time bastante chato de enfrentar. Se tivesse passado, seria merecidíssimo. Olha, eu acho que por mais que a Nova Zelândia não tenha se classificado para essa Copa do Mundo, eu acho que se continuar com um trabalho consistente, pode pensar na próxima, né? Lembrando, Daniel, na próxima serão 48 seleções, desculpa te cortar, né? Então acho que vai ficar mais fácil, né? Exato. A Costa Rica fez o gol com o Campbell, né? E depois só isso, né? O Navas agarrou muita bola, eu acho impressionante. A seleção da Costa Rica só tem realmente 3 jogadores bons. Tem o Brian Ruiz, que jogou muito na Copa de 2014, inclusive foi para os Santos. Tem o próprio Navas, né, que é um goleiraço, eu acho ele bastante injustiçado. E tem ainda o Campbell, né, que é um bom zagueiro, bom jogador. E só, né? E assim, eu não acho que a Costa Rica vai ter saco de pancadas, porque quando chega na Copa do Mundo, geralmente esses times acabam dando a vida, dando aquele algo a mais. Agora, a Costa Rica não vai ter muitas pretensões, não. Não vai longe, não, porque tem a Alemanha e a Espanha no grupo. Então, assim, eu não vejo chance nenhuma. Eu acho que vai até ficar na lanterna, né? Inclusive, eu acho a seleção da Costa Rica bastante inferior à do Japão.
É isso aí, a análise do nosso comentarista Daniel Godoy. E hoje o nosso repórter barra comentarista Johnny Pereira fazendo a sua análise aí da classificação da Costa Rica, que venceu a Nova Zelândia pelo placar de 1-0. Vou em cima do comentário do Sanches. A Nova Zelândia, para mim, merecia vencer, né? Porque jogou muito mais que a Costa Rica. Costa Rica jogou por uma bola, na verdade, né? E fez o gol e não fez absolutamente mais nada no jogo. Com o seu goleiro muito bom, que é o Navas. E vou em cima do Sanches, do Daniel. Eu acho que a Costa Rica, chegando na Copa, não vai ser saco de pancada. O Daniel. Saco de pancada. Daniel. Eu acho que a Costa Rica ela vai dar trabalho para algumas seleções, mas caiu no grupo que tem Alemanha e Espanha. Então, é difícil. Mas eu acho que não vai chegar para saco de pancada, não. É uma seleção que sempre chega nas Copas e chega dando trabalho para as outras seleções. É a Então ela vai seleção ser saco de limitada, o pancada que vale do mais Sanches. é a participação, né, pela Copa do Mundo. Perdão, Johnny, Isso. ter cortado seu comentário. E, bom, pela ordem aqui, quem levantou primeiro é o Daniel. Pode falar, Daniel. Não, eu acho o seguinte, eu não acho que a Costa Rica vai se classificar, né? Inclusive, se classificar, vai ter uma surpresa grotesca. Agora, eu não acho que vai ser aquela seleção que vai tomar goleada de todo mundo, né? Eu acho que pode dar um trabalho, sabe? Talvez perca, por exemplo, para a Espanha e para a Alemanha de 1-0, por 2-1. Talvez pode conseguir o empate contra essas duas, pelo menos como contra uma delas. Então, assim, eu acho que a Costa Rica, por mais que não seja etapa de pancadas, vai acabar eliminada. Pode falar, Gabriel. Eu discordo totalmente de vocês dois, não, sacanagem. Não, mas realmente eu acho Vai que assim, causar cara, uma briga aqui, cara. em termos de desempenho, cara, o time da Costa Rica é muito inferior, cara, mas muito inferior. É que assim, a gente tenta Mas falar, se a gente poder, por exemplo, pegar o Panamá de 2018, né, que chegou na Copa do Mundo, perdeu, tomou de 6-1 na Inglaterra, é isso que eu tô querendo dizer, né, cara, que é uma seleção que, obviamente, não vai tomar de 7, de 6-1, mas também não vai ser uma equipe que vai oferecer perigo algum para a Alemanha e para a Espanha, porque é uma seleção que, na minha opinião, envelheceu, não teve renovação e, cara, se classificou muito por conta da má pontaria da seleção neozelandesa, cara, porque se fosse por bola, a seleção da Nova Zelândia merecia se classificar, porque jogou muito melhor do que a Costa Rica. E assim, cara, agora vendo todos os grupos assim já montados da Copa do Mundo, e eu fico com a sensação, cara, que o grupo do Brasil é o grupo mais difícil dessa Copa do Mundo para seleções assim grandes. Porque o Brasil pegou duas seleções europeias chatas, pegou uma seleção africana que é chata, por exemplo, a Bélgica pegou Marrocos e Canadá, grupo fácil. A seleção da Argentina pegou a Arábia Saudita, a seleção da Polônia também é fraca, comparada à seleção suíça e à seleção sérvia. Pegou a Arábia Saudita também, que é mais fraco assim. A Inglaterra pegou o grupo fácil, a Holanda pegou o grupo fácil. Portugal, talvez só Portugal. Acho que Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul é um grupo também chatinho. Mas assim, o Brasil, cara, na minha opinião, de todos é o grupo mais complicado. É isso aí, análise do nosso comentarista. A Coreia do Sul eliminou a Alemanha, né? Não, sim, com certeza. E pode pegar o Brasil nas oitavas, né? Porque aliás, então assim, e a Copa do Mundo sempre tem surpresas, né? E um dos gols foi do filho, tá? Quem? Do som. Do filho do não. som, pô. Não. Esse é o nosso comentarista comédia Daniel Godoy. Bom, agora chegou aquele momento dentro do nosso Correct Sport, da participação especial do nosso comentarista Gabriel Sanches, trazendo informações com o Minuto Olímpico. É com você, Gabriel. É isso aí, Gabriel. Vamos lá então falar do nosso Minuto Olímpico de hoje. E para começar, vamos falar sobre skate, né? O skate que virou uma modalidade olímpica nas últimas Olimpíadas. E vai ter o pré-olímpico de skate que acontece nesse mês. E teremos aí bastante representantes. Ao todo serão 17, mas os destaques vão para esses três aí, né? Kelvin, Pamela Rosa e a Raíssa Leal, que vão disputar esse pré-olímpico. A Raíssa Leal e o Kelvin, que foram medalha de prata. A Pamela, que infelizmente estava com uma lesão durante a Olimpíada, mesmo assim disputou, mas infelizmente acabou não conquistando medalha. Vem para a medalha agora em Los Angeles, né, em Paris, desculpa, em 2024. Então, ficar de olho e saiu hoje os nomes aí. E durante todo esse mês de junho e julho, eu vou trazendo as informações para vocês aí sobre o pré-olímpico de skate. Temos aí o Gabriel da Técnica, né, que apresenta aí um podcast de skate. Então aí, Gabriel, foi para você essa notícia aí de skate. E é isso. Vamos falar agora de vôlei de praia, cara. Tá rolando agora o Mundial de Vôlei de Praia e tá nas oitavas de final e tínhamos vitória brasileira hoje, né? A dupla
André e George venceram os australianos Nicolaidis e Karcher por 2-0. E daqui a pouquinho temos essa dupla aí, ó. Bruno e Simon vão enfrentar os atletas catares, Ionussi e Tijan, daqui a pouquinho às 2 horas, em busca dessa vaga nas quartas de final. Vamos ter também o Alisson, que também foi campeão olímpico, junto com o Bruno Schmidt, né? Em 2016, agora forma parceria com o Guto, vai enfrentar os franceses aí, os irmãos Grimaldi, às 3 horas da tarde, e o Renato e Vitor Felipe vão enfrentar os italianos Nicolai e Cotafava, né, às 4 horas da tarde. Então aí as duplas brasileiras. E pelo lado feminino, a Duda e a Ana Patrícia venceram as brasileiras Salgado e Seixas, e as brasileiras Antunes e Rebeca perderam para as canadenses Pavan e Melissa por 2-1. Então, assim, vamos ficar de olho. E domingo vai ser a grande final. E durante todo esse final de semana, né, amanhã e segunda, eu vou trazer notícias sobre o Mundial de Vôlei de Praia que está acontecendo em Roma, na Itália. O Brasil tem muito, né? Tradição no vôlei de praia, um esporte que o Brasil tem várias medalhas olímpicas, e vamos ficar de olho nesse ciclo para Paris, né, que está chegando, faltam apenas 2 anos. Agora vamos falar então de NBA. Hoje vai rolar o jogo 6 da grande final da NBA entre Boston Celtics e Golden State Warriors, né? A série está 3-2 para o Golden State e tem o match point. Lembrando que o jogo de hoje é em Boston e o Boston tenta vencer em casa para tentar forçar um jogo 7 lá em São Francisco, que poderia acontecer no domingo. Vamos ficar de olho então nesse jogo que acontece mais tarde, por volta das 10 horas da noite. Então, quem gosta de basquete, que também não gosta, assista, que não vai se arrepender, porque realmente é um grande espetáculo assistir a final da NBA. E agora vamos falar então de vôlei, só que agora o vôlei de quadra e o vôlei feminino, né? Ontem o Brasil entrou em quadra pela Liga das Nações e venceu a seleção turca pelo placar de 3-1, né? Com parciais aí de 25-23, 25-23 e 25-23. Né? O Brasil aí acabou perdendo o primeiro por 25-19, depois meteu um triplo 25-23 e conseguiu essa primeira vitória aí jogando em casa. O Brasil que volta à quadra hoje às 9 horas da noite contra a seleção da Holanda, jogando no ginásio Nilson Nelson em Brasília. Então, o pessoal de Brasília aí que acompanha a seleção brasileira, que vai ao ginásio, porque essa seleção feminina merece, né? Que já que conquistou a medalha de prata ano passado nas Olimpíadas, passa também por um momento de reformulação e vai ter tudo aí para conquistar grandes resultados. Lembrando que esse ano também tem Mundial de Vôlei Feminino e também no vôlei masculino. E durante a semana também eu vou trazendo mais informações para vocês. E para finalizar o dia de hoje, daqui a pouquinho a brasileira Beatriz Haddad Maia entra em quadra aí, entra nas quadras para enfrentar a polonesa Magdalena Fret pelas oitavas de final na WTA de Birmingham, na Inglaterra. A Bia, que vem de vitória, né? Venceu aí a Kvitova antes de ontem, volta às quadras novamente hoje para tentar chegar às quartas de final. Ela que é atual número 32 do mundo e vem de título em Nottingham no domingo e tenta buscar mais um título, e quem sabe aí ela não consegue. E também vou trazendo essas notícias durante a semana para vocês. Esse foi o Minuto Olímpico de hoje e amanhã volto com muito mais informações para vocês. Lembrando que amanhã começa o Mundial de Esportes Aquáticos. Eu vou trazer também notícias para vocês, né? Muitos brasileiros representando aí nosso país, e vamos ficar de olho. E esse então foi o Minuto Olímpico e amanhã eu volto com muito mais notícias para vocês. Tamo junto, rapaziada. É isso aí, Gabriel, fazendo uma participação excelente com o Minuto Olímpico. E conta aqui aos bastidores, quando você noticiou aí do skate olímpico, o Gabriel Cunha, que é o nosso técnico e também apresentador aqui do programa Talk Bird da Connect Brasil TV, ficou meio triste com você. Aí você deu aquela homenagem pra ele tá quase entrando aqui dentro do estúdio aqui pra te dar um abraço, vou te mandar um beijo. Aí, ó, tô todo feliz aqui, ó. Aí, ó, ele fazendo sinal também de abraço. Todo mundo entrosado. É isso aí, o nosso Connect Sport, né? Os nossos comentaristas que fazem participações especiais. O Gabriel fazendo excelente participação com o Minuto Olímpico. O Daniel contribuindo com as suas pegadinhas, seus comentários, o de carona com o Daniel Godoy. E o nosso repórter Johnny Pereira fazendo uma grande participação aí como comentarista também, nosso repórter, tanto também o Lucas Rangel de Rondônia, temos também aí o Henry James de Aveiro, Portugal, temos também aí o Washington Caetano de Minas Gerais, né? É a equipe do Connect Sport empenhada em trazer um programa de qualidade para todos vocês que nos acompanham. E com essas informações com o Minuto Olímpico, estamos encerrando o nosso Connect Sport desta quinta-feira, agradecendo demais a sua excelente participação no nosso Connect Sport de hoje, Gabriel Sanches. Valeu, Gabriel. Eu só queria perguntar pra vocês se não vai ter palpite hoje. Não vai ter palpite hoje? Hoje tem 3 jogos do Brasileirão, vão ficar sem palpite? É verdade, eu tinha esquecido dessa questão do palpite, então faz assim, dá os seus palpites aí primeiro.
Vamos lá então, Botafogo e São Paulo, né, jogam mais tarde, daqui a pouquinho, na verdade, né, às 4 da tarde no Engenhão, né, porque hoje é feriado. Acho que o Botafogo jogando em casa hoje contra o São Paulo vai empatar. Acho que 1-1 esse joguinho, tá com cara de empate. Palmeiras, Atlético Goianiense no Allianz, Palmeiras vence pelo placar de 3-0. E para finalizar, o Avaí jogando em casa vai perder pro Fortaleza por 1-0. São os meus palpites aí de hoje, hein? Pode falar seus palpites, Johnny Pereira. Aí o Sanches me quebrou. Eu ia falar que o Palmeiras ia ganhar de 3-0 do Atlético Goianiense. Agora vai falar que vai ganhar 4-0. Que isso? 4-0 Palmeiras, lá no bom, Allianz velho. Parque. Botafogo empata com o São Paulo, concordo com o Sanches. Qual é o outro jogo, que eu não me Avaí e lembro? Fortaleza. Eu acho que vai ser lá na ressacada. Vai ser o Fortaleza vai vencer. Vai vencer o seu segundo jogo no Campeonato Brasileiro. E o placar? 2-1 Fortaleza. Daniel 1-1 Godoy. São Paulo. Seus palpites. Vamos lá, né? Primeiro jogo é São Paulo e Botafogo. Eu acho que o São Paulo vence por 2-1, porque o São Paulo tem dificuldade de jogar fora de casa. Mas o Botafogo não vem jogando absolutamente nada. O Botafogo tá em crise, né? O Johnny roubou meu placar, né? Eu ia falar 4-0, mas já que ele falou, eu vou falar 5-1 Palmeiras. E qual outro jogo? Avaí e Fortaleza. Eu acho que vai ser 1-1. Bom, vamos lá. Avaí Fortaleza, 1-0 Fortaleza. Vamos lá, Palmeiras e Atlético Goianiense, se eu não me engano, né? Me corrija se eu estiver errado. Isso. 3-0 Palmeiras. E Botafogo e São Paulo, jogo muito equilibrado, mas acredito que o Botafogo vai perder pelo placar de 2-1. E é isso, os nossos palpites e no nosso Connect Sport. O negócio tá doido aqui no Rio, hein, Gabriel? Botafogo, o pessoal rapaz. invadiu o CT, o negócio Parece que o Vitor Sá ameaçou deixar o Botafogo, né? Já não quer jogar mais hoje. O Botafogo que também anunciou, né, o Marçal aí, lateral agora, como novo reforço, né? Sim. A gente vai falar tudo no nosso Connect Sport de amanhã sobre o Botafogo. Se o Botafogo vencer hoje, o Botafogo vai pra 10º colocado. Então, assim, a torcida também tem que ter calma também, né, gente? Pelo amor de Deus, né? É verdade. Boa. Escutem os apelos aí do nosso comentarista, Gabriel Boa. Sanches, um dos melhores comentaristas aí do estado do Rio de Janeiro. Escute o que ele fala. Bom, muito obrigado, Gabriel, pela sua excelente participação no nosso Connect Sport de hoje. Valeu, Gabriel. Valeu, rapaziada. Muito maneiro ter a presença do nosso querido amigo Johnny aí hoje. E é isso, vamos que vamos. E agora quase sextou, né? Lembrando que hoje é feriado, então vamos com calma, rapaziada. Vamos com calma que amanhã tem programa também. Então não durmam tarde hoje pra acompanhar a gente amanhã. E é isso, vamos que vamos. É isso aí, rapaziada. Tamo junto, bom feriado pra tudo aí. Vai rolar um churrasquinho aqui em casa agora. E é isso, tamo junto. Abração. Tô indo pro aeroporto, daqui a pouco tô chegando no Rio de Janeiro. Chega aí. Tô chegando no Rio de Janeiro mais tarde. Se eu não apresentar o Connect Sport de amanhã, você já sabe o porquê. Isso aí. E a técnica que também doidou com o churrasco aqui, o Gabriel. E muito obrigado, Daniel Godoy, pela sua excelente participação em mais um Connect Sport. Muito obrigado, Gomes. Muito obrigado, Sanches. Bem-vindo, Johnny. Apareça aqui mais vezes. E é isso aí, galera. Feriador, né? Mas enfim, não acordo tarde amanhã porque tem Connect, tá? Aliás, é impressionante, né? Porque talvez até eu vou acordar tarde, imagina os outros então, né? É isso aí, galera. Tamo junto até amanhã. É isso aí. Moderação, Daniel. A cara do Daniel que vai aprontar nesse seriado aí. E vitória no Espírito Santo. Vitória no Espírito Santo fica pequena aí pro Daniel Godoy. Essa cara dele tá cara que vai aprontar, hein? Moderação, Daniel. Quero você amanhã aqui no nosso Connect Sport. Tá com Covid ainda, cara? Então, né? Enfim, tô isolado ainda. Mas, assim, eu fiz o teste. Tô aguardando o resultado pra ver se dá negativo. Mas tá bem, né? Tô bem, tô ótimo. É isso que importa. E ele, nosso repórter / comentarista Johnny Pereira, que hoje fez uma excelente participação no nosso Connect Sport e que adora essa época de feriado e final de semana. Sexta-feira eu vejo a empolgação no Johnny quando ele manda as reportagens. Muito obrigado pela sua excelente participação, Johnny Pereira. Só vou começar com uma coisa, ô Sanches, vai ter cerveja, hein? Sempre. Pra mim aí, Opa! Sempre. Obrigado a todos vocês. Com certeza estarei aqui mais vezes. Hoje foi um programa muito bom. E foi isso. Legal. E hoje bora beber. Bora beber. Toda a educação que Johnny dá para as crianças brasileiras nesse momento. De menores que acompanham o nosso Connect Sport, por favor, não siga o exemplo do tio Johnny. Por favor, mantenha a calma. Use preservativos, tá?
Enfim, vamos encerrar o nosso Connect Sport de hoje, que isso aqui já tá se tornando um absurdo. Um abraço meus comentaristas, muito obrigado pela excelente participação no Já programa de perdeu a hoje. linha total, mano. Valeu, meus comentaristas, Chega, um vou abraço. Valeu. E muito obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso Connect Sport dessa quinta-feira. O nosso programa é assim, é um programa informativo, um programa que procura trazer, manter vocês bem informados do mundo esportivo, mas também essa leveza e essa brincadeira que todos vocês nos acompanham. Bom, desejo a todos uma ótima tarde, um excelente feriado e amanhã estamos de volta a partir do meio-dia. Tchau, tchau.